Olá, pessoas! Mais uma vez na contramão. E o assunto de hoje é o momento ruim que todo mundo passa, né? Então, gente, todo mundo passa por momentos ruins, todo mundo lamenta, todo mundo tem algum momento que a coisa não está boa, né? E vamos direto ao ponto, né? Acho que um dos momentos que mais pega assim para as pessoas é quando a pessoa está com problema de dinheiro, né? Acho que é o principal. Mas assim, todo mundo passa por isso, né? Só não passa quem é rico, né? E até o rico tem problemas de dinheiro na medida das proporções. Às vezes o problema de dinheiro dele não chega a afetar a vida natural dele, né? A vida corrente do dia a dia. Vai afetar na seguinte reflexão, que ele, tive um prejuízo, mas ele continua comendo da melhor carne, ele continua fazendo os melhores passeios, ele continua comprando as melhores coisas. Inversamente a isso, tem aquelas pessoas que são pobres, classe média alta, classe média baixa, que vão ter prejuízos em momentos ruins que pode afetar a sua vida cotidiana, né? E você vai comprar uma coisa porque você sente vontade, você quer comprar porque a compra é uma sensação boa, né? E aí você compra, mas depois você fica refletindo. Caramba, gastei demais. E aí aquela sensação fica pela metade, porque ao mesmo tempo que você gosta do que você comprou, você fica pensando, eu deveria ter comprado, né? Será que eu vou conseguir pagar? Né? Aquela vida que o pessoal chama vida de pobre mesmo, que é o meu caso, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não tenho essa vida que eu compro uma coisa e não fico preocupado se aquilo vai me afetar financeiramente ou não, né? Minha realidade é essa. Mas enfim, eu não vim falar só sobre isso. Então, assim, todo mundo tem um momento ruim e eu quis destacar principalmente o problema de dinheiro, que eu acho que é o problema da maioria das pessoas, né? Hoje você vê aí muita gente fazendo propaganda de ficar rico da noite para o dia, né? Por exemplo, eu vim de uma época, 15 anos atrás, que você fazer 100 mil reais era coisa do outro mundo. Hoje em dia, o pessoal diz que você faz isso em uma semana, né? Parece mágica, assim, né? Se é verdade, não sei, né? Nunca tentei, né? Mas você tem que vender sonho, né? E se você quiser ganhar 100 mil, você tem que vender um sonho no valor de 100 mil, para as pessoas correrem atrás e você levantar, ter demanda para levantar o seu sonho. As pessoas levantam o seu sonho correndo atrás do sonho delas. Então, se você quer um sonho de 100 mil, você diz que elas vão ganhar 100 mil e o negócio agora também está em torno dos milhões, né? Então, se você tem um sonho de ser milionário, você tem que fazer as pessoas pensarem que elas vão ser milionárias para que elas façam primeiro o sonho dela, o seu sonho, e depois você ensine elas fazendo o delas. Mas isso aqui eu estou especulando, não sei se é assim que acontece, não vou criticar esse pessoal, né? Vai que acontece também, mas eu nunca tentei, certo? Então é isso que tem acontecido por aí. Mas eu toquei no assunto de dinheiro, falei sobre isso, mas eu queria falar também como se dá esse processo, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre observei nesses meus 500 anos de vida é que, assim, todas as vezes que eu estava diante de um grande problema, né, que eu parei para pensar como é que eu vou resolver isso, né? Eu nunca enxerguei a solução, nunca enxerguei na hora que eu parei para pensar e falei assim, como é que eu vou resolver isso? Mas uma coisa boa aconteceu depois, pode ser uma semana, pode ser um mês, o problema se resolveu, né? Às vezes ele se resolve da onde a gente menos espera, mas todos os problemas se resolveram. Então, eu sei que vai ser difícil, né? Mas se você acreditar que todo problema que você tem é só mais um e que ele vai se resolver, você querendo ou não, você vai tirar um peso muito grande da sua cabeça. Hoje, de 0 a 100, eu acho que eu já consigo fazer isso 50%, né? Quando eu estou diante de um problema, eu chego e falo assim: é só mais um.
que durante o momento que você está resolvendo ele, a preocupação existe, mas existe os outros 50% que fala assim, então, mas será que vai mesmo? E se esse problema não resolver? Entendeu? Antes era 100% de preocupação, hoje é 50% achando que ele vai resolver, porque eu já tive vários problemas na minha vida e todos resolvendo, e existe aquele 50% que fala, mas será que vai mesmo? E se esse for um problema diferente? Então, se você conseguir pensar que é um problema com um como outro qualquer, você vai tirar um peso muito grande aí da sua consciência. Porém, existe aquelas pessoas que são irresponsáveis e essa irresponsabilidade às vezes se confunde até com coragem, né? O que que eu quero dizer? Às vezes você vai fazer uma coisa que é muito perigosa, que é muito difícil, e a gente fala, nossa, que corajoso, mas na verdade ele está sendo irresponsável porque ele não calcula o risco que é fazer aquilo, né? E aí, se não der nada, né? A, a tentativa que aquela pessoa está fazendo de forma irresponsável, sem pensar nas consequências, ele vira o maior corajoso do mundo, porque ele foi lá, tentou uma coisa que pouca gente tentaria, e aí deu certo. Então, quando dá certo, aquilo é coragem. Agora, se der errado, e der errado ele sofrendo os riscos do tamanho daquilo que ele foi enfrentar, aí, né, esteja pronto para vários problemas. Só que assim, pode dar certo, entendeu? Mas nem todo mundo quer pagar esse preço. Por exemplo, eu, por sorte, nunca quebrei parte nenhuma do meu corpo, nunca. Em toda a minha vida, nesses 500 anos, nunca quebrei parte nenhuma do meu corpo. Nunca quebrei um dedo, nunca quebrei um braço, nunca quebrei um pescoço, uma perna, nem um osso, né? Mas eu vejo o pessoal aí que anda de moto, né, que se acidenta, e aí anda com aqueles parafusos enfiados na canela, né, que sai assim para o lado. E aí já vi gente andar de moto ainda com aqueles parafusos na perna, entendeu? Assim, então, assim, é uma coragem, eu acho que eu nunca vou ter na minha vida. E eu costumo dizer assim, para essas coisas eu sou o maior covarde que existe, né? Porque se eu tivesse quebrado algum osso dentro de mim, ao ponto de ter que colocar pino, moto nunca mais, entendeu? E assim, o pessoal não tá nem aí. Então, assim, eu admiro esse pessoal, porque eles se quebram o osso da canela em 3, 4 pedaços, colocam um pino lá. E quando tá quase bom, mas ainda tá com o pino lá, saindo com os pinos mostrando ainda que tá saindo, né? Ah, já dá para andar de novo e começa a andar. Com cuidado, mas já anda. Eu ficaria traumatizado pro resto da vida. Então, se você é uma pessoa assim, eu acho que você já enfrenta o problema melhor do que eu, né? Não sei se é de forma responsável, se é de forma irresponsável, mas é muito melhor, porque assim, se eu sofresse um trauma desse, em qualquer parte do meu corpo, eu acho que eu nunca mais faria a coisa que ocasionou isso. No caso, é andar de moto, né? Por isso que eu tenho um pavor de andar de moto, sou habilitado em moto, mas só andei o quê? Um ano depois, nunca mais, porque moto, quando você cai, as consequências sempre deixam uma sequela ali que é complicado, né? Mas, enfim, voltando para a questão do momento ruim. Então, assim, todo mundo passa um momento ruim, e você sendo uma pessoa que você se preocupa ou não tendo resolver, todos os problemas se resolvem, né? Se você chegar e falar assim, ah, eu vou deixar a solução vir, você vai ver, ela vai vir, entendeu? Só que é difícil você acreditar. Então, o problema maior não é nem se o problema vai se resolver ou não, ele vai se resolver. Te digo com a máxima de certeza. Faça uma avaliação da sua vida, veja os problemas que você já teve, vê se todos não se resolveram. De uma forma ou de outra, ele vai se resolver. Agora, o problema é você acreditar nisso ao ponto de quando você estiver diante dele, você não fazer nada. Você achar assim, ah, não vou fazer nada porque isso aqui vai se resolver, e você deitar com a mente tranquila e um dia após o outro, entendeu? Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Eu, durante muito tempo, não conseguia, né? Hoje eu já consigo aí, como eu falei, na escala de 100%, 50% eu consigo. Mas fico com 50% ali pensando, será que vai mesmo? Será que vai, né? Então, como eu falei, né? Todo mundo passa por um momento ruim,
Os problemas, geralmente eles se resolvem de uma forma ou de outra. Você, quando está diante dele, você não enxerga a solução, né? E por isso que você ah, acredita que ele não vai se resolver, porque você só fica tranquilo quando você pensa como é que eu vou resolver e a solução aparece. Só que você não enxerga. E falando dos problemas pelos quais eu passei, né? Eu nunca enxerguei a solução no momento que eu cheguei e falei assim, como é que eu vou resolver? Mas eles se resolveram, surgiu de uma maneira assim que eu nunca esperava. Então isso me ajudou a crer nos 50% que ele vai se resolver e ficar aquele 50% perguntando, será que vai resolver? Será que vai será que vai se resolver, né? Mas como eu falei, tem gente que não liga e quando a coisa aperta de verdade, aí é que ela para se preocupar, né? Então, por exemplo, está faltando 5 dias para você pagar alguma coisa. Tem muita gente que até o quarto dia age como se nada tivesse acontecido. Ele fala aquela frase que todo mundo fala agora, tipo, quando os boletos aparecem, né? Quando os boletos batem no ombro, quando os boletos chegam, você se desdobra, você se, né? Por exemplo, eu peguei um Uber, acho que foi sábado, voltando para casa. E aí eu perguntei para ele assim, você vai trabalhar a noite toda? Ele falou assim, não, só até meia-noite, comecei meio-dia e vou até meia-noite. Aí eu falei assim, nossa, complicado, né? Aí ele, deixei família em casa, aí aquela frase, principalmente, quando os boletos batem nas costas, aí você vê que você tem que trabalhar. Na verdade, ele falou assim: com esse frio, dá vontade de ir para casa e ficar com a família, mas quando os boletos batem nas costas, ou quando os boletos chegam, você fala: não, eu vou trabalhar. Então, é uma frase, como eu sempre falo, uma frase clichê já. Quando os boletos chegam, você se vira. Eu não gosto muito dessa frase, né? Embora não deixe de ser uma verdade também para mim, todo mundo tem conta para pagar, tudo. Mas, assim, no fundo, a pessoa, assim, não vou dizer que consegue, né? Vai depender também, porque às vezes você dá uma de irresponsável demais sem limite, e aí a vida te dá igual a Ana Maria Braga, te dá uma corda menina e fala assim, ó, você tá viajando, não é assim, tipo, você gastando o que eu não posso e a coisa vai se resolver, também não é assim, entendeu? Existe tudo tem um limite, né? E se você, por exemplo, tem questões para resolver, e eu estou falando de dinheiro porque é um dos problemas que mais aparece na vida das pessoas, né? E você fez para coisas necessárias, entendeu? Acredito eu que vai se resolver, certo? Agora, se você usou para, como falava uma pessoa que eu conheço, para fazer extravagância, né? Aí, entendeu? Você corre um grande risco, né? Porque, por exemplo, a gente está vivendo uma crise aí muito grande, né? Instabilidade, as coisas aumentaram, tudo dobrou de preço. E você fica gastando como se nada tivesse acontecido, você não está sabendo o que você está fazendo. E aí, quem está te olhando, né? Fica olhando assim, tal pessoa está bem, né? Porque nessa crise, ele gastando isso, 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 é porque o boleto não chegou ainda, né? Então, quando o boleto chegar, e você, é aquela história, a grama do vizinho sempre é mais verde, porque você não, o boleto que fez ele comprar o adubo para a grama não chegou ainda, né? Quando chegar, aí você vai ver que era para ele ter uma grama com o mesmo tom de verde da sua, mas aí ele chutou o balde e foi gastar mais, entendeu? E aí serve também para fazer um link com outra questão. Esqueça o vizinho, viva a sua vida, né? Isso é uma coisa que você já está, né, cheio de cabelo de saber, porque o careca aqui sou eu, né? Que todo mundo fala, você tem que ver sua vida, né? Tipo assim, você não tem que ficar analisando se o vizinho tá melhor ou tá ruim com você. Faça as coisas de maneira consciente, que você sabe que você deve fazer, você tem direito a prosperar, tem direito a ter um lazer também, mas tudo você reconhecendo qual é a sua realidade, né? Não adianta também você ir fazendo, 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 fazendo sem entender quem você é de verdade, né? E não colocar, como é que pode dizer, as suas conquistas com base apostando que tem que gastar muito para conseguir aquilo.
porque pode dar, mas também pode não dar. Então, você fazendo com consciência, você vai ter problemas, mas eles vão se resolver porque você está querendo viver, entendeu? E todo mundo que quer viver passa por erros e acertos, e aí os problemas sempre se resolvem. Agora, se você, como eu falei, você chuta o balde, começar a chutar o balde, não se preocupa porque você acha que tudo se resolve, um dia, como o pessoal fala aqui, a casa cai, e aí você não consegue resolver, certo? Para encerrar, né, o vídeo de hoje que é todo mundo passa por um momento ruim, cuidado com os contadores de história, porque é o seguinte, quando você conta uma história e você passou por altos e baixos, você acha que a pessoa quer ficar mais tempo contando os baixos ou ele quer ir logo para os altos, né? Você acha que uma pessoa vai ficar assim, você tem uma hora para contar uma história, você acha que ele vai ficar 45 minutos contando, ó, eu me ferrei, eu quebrei, eu passei dificuldade, eu passei fome, né? Eu chorei, eu não sei o que, não. Ele vai contar 15 minutos disso, né? E os outros 45, aí ele vai contar da prosperidade. Só que esses 15 que ele conta que ele sofreu, na verdade, foram anos, né? E no vídeo que ele contou, que ele mostrou, parece que foi pouco, entendeu? Ou então ele omite alguma coisa, por exemplo, ele omite que se mesmo ele tendo quebrado, mas tinha ali uma família para segurar, né? Tinha alguém que não deixou ele na mão, e se você é alguém que se você quebrar você não tem ninguém, a sua realidade é totalmente diferente. Então cuidado com a sua empolgação diante das histórias das outras pessoas, porque tem pessoas que prosperaram na vida, mas ele não sabe retratar fielmente as dificuldades pelas quais ele passou. E aí você que está do outro lado da câmera, engole a história, pensa que você vai ser assim, pode dar certo, mas se der errado e você não tiver algo por trás para te amparar, você vai passar a pior dificuldade do mundo, certo? Então, se você está tentando viver, problemas vão vir, mas eles vão se resolver. Agora, se você está tentando viver com extravagância, aí pode ser que, né, a vida te dá uma corda menina e fala assim, ó, você vai ter que mudar porque você está exagerando. Certo? Então, na contramão de hoje foi isso. É, todo mundo passa por um momento ruim, mas de todos esses 500 anos, todos os problemas que os quais eu estava diante, na hora eu não enxerguei a solução, mas todos se resolveram. Então, os que estão por vir também vão se resolver. Eu sei que é difícil acreditar nisso, mas pense na sua vida, vê se você não já teve problemas e eles não já se resolveram, por mais difíceis que eles apareceram para você. Tá bom? Então, na contramão de hoje fica por aqui. Amanhã a gente vai chegar com um tema novo. Tá bom? Então é isso aí.